E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Real Life e hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu fiz uma live esse tempo atrás. E enquanto eu fazia essa live, muita gente falava: Vitor, faz isso virar um vídeo, faz isso virar um vídeo, faz isso virar um vídeo, faz esse assunto virar um vídeo. Enfim, hoje nós vamos falar sobre a vontade de Deus e a permissão de Deus. Por quê? Porque tem muita gente, mas é muita gente que tem confundido a vontade de Deus com a permissão de Deus. Tem muita gente vivendo permissão de Deus, achando que está vivendo a vontade de Deus. Deus me permitiu viver isso, é diferente de Deus quer que eu viva isso. Cara, a Bíblia diz que um fio da minha cabeça, meus fios da minha cabeça são contados. E que Deus sabe todos eles. E que eles não caem sem a permissão de Deus. Agora, cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Ó, meu cabelo tá aqui, tá? Agora, se eu pegar aqui e arrancar um fio de cabelo dele, ó, Deus permite que isso aconteça, mas não era vontade de Deus que isso acontecesse. Por quê? Porque eu fui lá com a minha força humana e arranquei. Tem muita gente vivendo a permissão de Deus porque está fazendo as coisas com sua força humana. A Bíblia diz também que não cai uma planta da árvore se Deus não soubesse, se Deus não estivesse ciente disso, se Deus não tiver permissão disso. Ou seja, Deus não quer que aquela planta caia, mas eu vou lá e arranco ela, ou seja, tirei ela de lá. Era a vontade de Deus que ela saísse? Não, mas foi a permissão de Deus. Então eu não posso confundir vontade de Deus com permissão de Deus. Eu preciso entender que existe uma diferença gigantesca entre essas duas coisas. Isso fica muito claro de ver na vida de Abraão, por exemplo. Deus disse para Abraão: Abraão, eu vou te dar um filho. Abraão falou: ok. O que Abraão fez? Pegou a empregada e teve um filho com ela. Ele falou: pronto, Deus me deu um filho. Não foi Deus que deu aquele filho para ele. Ele teve aquele filho porque ele recebeu uma palavra de Deus e achou que tinha que ajudar Deus a fazer a parada acontecer. E não é assim. A Bíblia diz que Deus abençoou Ismael, que era o filho da empregada de Abraão. Só que não era aquele filho que Deus queria, ou seja, Deus pode até abençoar aquilo que ele permite. Aí quando Isaac nasce, quando Sara tem Isaac, que era o filho que Deus tinha prometido, que era o filho que Deus tinha falado que ele daria, a Bíblia diz que Deus deu tudo para Isaac. Perceba, para Ismael, Deus abençoou. Para Isaac, Deus deu tudo. Por quê? Porque a vontade de Deus tem tudo de Deus, a permissão não. Ou seja, nós precisamos entender se nós estamos vivendo a vontade de Deus ou a permissão de Deus. Sabe, isso que você está fazendo, esse lugar que você está indo, esse sonho que você está desejando, tudo isso é a sua vontade ou é a vontade de Deus? Você vai querer viver sua vida inteira embaixo da sua vontade e debaixo da permissão de Deus? Ou você prefere matar a sua vontade para que a vontade de Deus seja estabelecida na sua vida? Isso é uma pergunta que você deve fazer para você. Então você precisa escolher, cara. Você precisa escolher se você quer a sua vontade ou se você quer a vontade de Deus. Enquanto você estiver vivendo a sua vontade, você vai estar debaixo da permissão de Deus. Agora, o dia que você entrar na vontade de Deus, você vai perder a sua vontade. Então você precisa escolher o que eu quero viver, aonde eu quero ir, por onde eu quero estar. Você que decide. Sabe, a Bíblia diz lá em Salmo 139, versículo 16, que todos os nossos dias foram escritos antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de o mundo existir, os meus dias já estavam escritos em Deus. Aonde, Vitor? Em Deus. Aonde? No coração de Deus. Então, no coração de Deus está escrito lá: Vitor Azevedo, tal, minha história, aquilo que Deus escreveu para mim, aquilo que Deus espera de mim. Ok. Apocalipse capítulo 20, a Bíblia vai dizer que no último dia Deus vai abrir o livro com letra maiúscula e os livros com letra minúscula e vai comparar os dois. Para quê? Porque acontece, quando Deus fez o mundo e nos fez e nos colocou aqui, ele tinha escrito uma história para nós. Ele tinha escrito uma realidade de vida para nós. Ele tinha nos dado um propósito. Ele escreveu algo sobre nós. Ele escreveu algo sobre o meu respeito, sobre o seu respeito. Está escrito algo sobre você no coração de Deus. E aí a Bíblia diz que no final de tudo, no último dia, ele vai abrir o livro com letra maiúscula, que é o livro que ele escreveu sobre mim, sobre você, e vai abrir os livros com letra minúscula, que é o livro que nós escrevemos sobre nós. Por quê? Porque quando nós nascemos, Deus dá pra gente o quê? Uma folha em branco pra gente escrever da nossa vida o que a gente quiser. Então se você quiser viver a vida do jeito que você quer, você vai viver. Só que no último dia vai comparar os dois. Se você quiser viver sua vida debaixo da permissão de Deus, você pode viver. Só que no último dia vai comparar os dois. Cara, e isso não é sobre salvação, sobre ser salvo, sobre não ser salvo. Enfim, a salvação é de graça, Cristo em mim. A salvação é que o Jesus fez por mim. Eu entregar, confessar com a minha boca, crer no meu coração que Jesus é meu Senhor, eu serei salvo. Ok, mas não é só isso. A Bíblia diz lá em Romanos, gente, transforme a mente de vocês para que vocês experimentem qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Existe a boa vontade de Deus, a agradável vontade de Deus e a perfeita, cara. Sabe, a perfeita vontade de Deus é o entendimento. Tem um texto na Bíblia que eu gosto muito de linkar eles dois, que o texto diz assim, olha, para que vocês saibais, creiais e entendais. Ou seja, saibais, eu sei que Jesus morreu por mim, para que vocês creiais, ou seja, eu sei e eu creio,
Mas é diferente quando eu entendo. Quando eu sei e creio, é muito bom, serei salvo. Agora, quando eu sei, creio e entendo, cara, aí eu vou andar na terra como filho. Ou seja, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu entendo, eu vivo a perfeita vontade de Deus. Então o que nós precisamos? Nós precisamos entrar no coração de Deus. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo esquadrinha o íntimo de Deus. Cara, o que está escrito sobre mim, sobre você, está escrito em Deus. E o Espírito Santo é o íntimo de Deus, ele conhece a intimidade do Pai. E é ele que vai e nos conta aquilo que está escrito no coração de Deus. Vitor, como assim ele me conta? A Bíblia diz que quem nasce do Espírito é como um vento, que não sabe de onde vem nem para onde vai, mas está indo. Esses são os nascidos do Espírito. Então como que o Espírito Santo faz isso? Ele só me põe no vento correto. Ele me põe no lugar certo. Eu vou saber de tudo? Não, eu não sei tudo que eu vou ser da minha vida, nem sei para onde eu vou direito. Mas eu sei que eu estou no vento. E o vento é o que está escrito no coração do meu Pai. Ele me escolheu para mim viver no vento. Ele quer que eu viva no vento do Espírito. Ele quer que eu viva debaixo da direção do Espírito. E o Espírito Santo conhece a intimidade do Pai. E o Espírito Santo traz essa intimidade a meu respeito para o vento. E agora no vento eu vou flutuando no Espírito. E o Espírito Santo vai me levar onde eu tenho que ir. E o Espírito Santo vai me colocar onde eu tenho que estar. Então, cara, entra no vento. Entra na vontade de Deus. Não viva debaixo da permissão de Deus, cara. Entra na vontade de Deus. Talvez você está me assistindo aí, você está vivendo totalmente debaixo da permissão de Deus. Sai daí, cara. Sai daí, esse lugar não é o lugar para você. A cruz, ó. Aí, ó. É perigoso viver na permissão de Deus. Até a ambulância passou, cara. Ó Deus falando. É perigoso, cara. Sai da permissão. Entra na vontade de Deus. Entra naquilo que Deus escreveu sobre você. Que você vai ser a pessoa mais feliz da terra. Porque para Ismael, aquilo que Deus permite, ele abençoa. Tem muita gente que está abençoado e está achando que Deus está aprovando o que está fazendo. Não, Deus abençoa o que ele permite. Mas Deus deu tudo para Isaac. Porque Isaac era a vontade de Deus. Demorou, gente? Jesus abençoe vocês. Eu amo vocês do fundo do meu coração. E é isso. Sai da permissão, entra na vontade, que é muito mais legal. Deus abençoe. É nóis.